a conhecer a minha obra, Zorgenwälder, A Redenção. Eu vou deixar um vídeo no final relatando a história do mesmo, mas já tem 3 canais aqui no YouTube fazendo a resenha. E é claro, eu tenho mais livros lá no Clube de Autores, que você pode comprar direto. Não só ampliando a minha obra, como falando de outros casos da ufologia, que apesar de eu gostar muito, para mim ainda faz sim parte de grandes mistérios aí da humanidade. Olá, eu sou o João Dantas e convido você a conhecer aqui no universo das telas mais filmes da playlist Filmes Indicados. Agora sobre vampiros, lobisomens e monstros. Como sempre, começando dos mais antigos e indo para os mais atuais. Era 1967 e o diretor Roman Polanski, que futuramente iria entrar em 2 fatos complicadíssimos na sua vida pessoal, um deles inclusive obriga ele a viver longe dos Estados Unidos, onde ele não pode colocar o pé. É claro que isso não impediu ele, no início desse século, ganhar Oscar de melhor diretor pelo filme O Pianista. Mas aqui temos o quê? A Dança dos Vampiros, um filme cômico. Você encontra por aí possivelmente apenas em preto e branco, mas a dinâmica cômica dos personagens e elenco bem trabalhado faz uma deliciosa pérola do passado. Polanski aqui, no caso, ele faz um jovem que acompanha um senhor, um velho mestre, que descobre um covil simplesmente de vampiros. Eles acabam se isolando, buscando matar o grande líder dos mesmos em um castelo. Rodeados em situações cômicas e nem tão cômicas, o filme acaba tendo um final, pode-se dizer, bem inesperado. Acompanhando aqui, gente, vários fatores dos vampiros muito acreditados no passado, como o Corcunda com seu enorme machado, servindo como alguém que está sempre zelando pelo grande chefão dos vampiros, crucifixo e alho funcionarem muito bem, algo que nos filmes pode ser até atuais e séries que tem por aí. Praticamente os vampiros estão podendo caminhar ali à luz do dia, que não estão tendo problema algum. Conheça essa pérola do passado, que mesmo em preto e branco, te garanto, vai ser divertida para você, tantos personagens interessantes. A Hora do Lobisomem, também chamado de Bala de Prata, 1985, baseado em um livro de Stephen King. Em uma cidadezinha muito pitoresca e tranquila, simplesmente um garoto, um cadeirante, que aliás cujo tio é feito pelo Gary Busey, e os dois têm uma excelente química, bem como com a sua irmã. Eles estão em volta, simplesmente pessoas estão sendo mortas de um jeito bem carnificino, deixando a cidade em verdadeiro pânico. Nem crianças estão escapando e muito menos mulheres grávidas. Ambos acabam fazendo os irmãos uma dupla de investigação e acabam chegando aonde não queriam. Não deixa de ser um filme, gente, olha, que cai muito naquele ponto mediano, mas que não cai para uma pobreza. O elenco consegue estar muito ótimo, o próprio padre, inclusive, quando bota um tapa-olho, acho que vira uma das figuras mais tenebrosas das telas. A Prometida, 1985. A Prometida, 1985. Voltamos aqui, gente, ao universo da criatura Frankenstein. Dr. Frankenstein, gente, é um homem rico que se arroga que pode trazer de volta um cadáver à vida. Ele faz assim com um homem. E agora ele simplesmente tem a ideia de criar uma companheira para esse homem. Só que, quando traz de volta à vida uma mulher,
ele simplesmente chega à conclusão que está apaixonado por ela e resolve expulsar o homem que trouxe a vida. Enquanto aparece o Dr. Frankenstein tentando se relacionar mais do que nunca com essa moça que ele trouxe à vida, inclusive ele dá o nome de Eva, temos o que? O homem que ele criou, né? A criatura Frankenstein, que ele decide expulsar, voltar para longe, porque ele acha que a noiva, né, que ele criou para ele está melhor para o doutor do que para ele mesmo. Enquanto temos duas histórias, gente. A outra é da criatura Frankenstein, que cai na estrada. Incrível, ele acaba se aproximando de um anão, pode dizer o ser menos imaginado possível. Só que por detrás daquela aparência, gente, grotesca e brucutu, temos o que? Uma pessoa de coração muito gentil. Ele e o anão começam a fazer uma viagem de volta para casa, né? E fazem uma excelente química. O Retorno dos Mortos-Vivos, 1985. Hoje em dia, pessoal, mortos retornando à vida e querendo sair por aí devorando pessoas é algo bem rotineiro. Mas anos 80, pode-se dizer, ainda era um assunto que tinha pouquíssimos filmes. E esse aqui consegue dar dinâmica, violência e aquele gosto cinema com pipoca dinâmico. Em uma cidade pequena, dois funcionários, né, pode-se dizer, de um local que guarda materiais aí, né, relacionado a cadáveres para serem estudados em faculdades da vida, eles acabam acidentalmente libertando uma verdadeira maldição sobre a cidade em forma de um gás, trazendo muitos mortos lá do cemitério para a vida de novo. Junto a eles vem um grupo de jovens, né? Jovens bem punks, gente, cada um com a sua personalidade e seu jeito de ser. Tem de tudo. E caímos numa dinâmica, gente, de ação, né? Que é um verdadeiro show. Baita cinema com pipoca. Entrevista com o Vampiro, 1994. Meados dos anos 90, dois grandes astros aí das telas, né, se unem. Brad Pitt e Tom Cruise. Eles vão relatando a história deles, já que são dois vampiros, a gente descobrimos características bem diferentes, né? Eles acabam se unindo, tentando levar uma vida menos solitária. Junto com eles, acaba se unindo mais à frente uma garotinha loira, que futuramente vai ser a Mary Jane, lá dos filmes do Homem-Aranha de 2002 até 2007. A história se passando, né, ali pelo século XIX, pode-se dizer que temos, gente, um certo ar de elegância no ar. Temos tudo quanto é tipo de vampiro que você vai ver aqui. É um filme que eu repito para vocês, ele é bem diferenciado. Pode-se dizer até que entre os vampiros ocorrem mais conflitos do que os vampiros com as pessoas. Acabou tendo aí ao longo, né, dos séculos para conseguir viver em um mundo mais moderno. Drácula, de Bram Stoker, 1992. Outro filme, gente, de vampiro, mas aqui temos um ar totalmente psicodélico. Anthony Hopkins, que eu até achei que no início, né, iria fazer o vampiro, mas não. Aqui ele se torna o personagem Van Helsing, que se une aí ao Brad Pitt, que é um humilde empresário que viaja até terras gélidas e distantes, né, para o castelo do Conde Drácula a fim de fechar uma grande negociata de terrenos, mas acaba descobrindo o verdadeiro inferno na vida, em um mundo exótico, violento e posso dizer até um tanto ar elegante. O ator londrino Gary Oldman está aqui, fazendo Drácula funcionar em todos os seus níveis, até sendo um velho bem canalha e cretino e até sendo um jovem Drácula bem elegante. Uma situação de a gente dá um forte gosto, né, ao saudosismo dos filmes lá dos anos 40 e 50. Né?
mas eu senti só um pouco a falta, né, em meio desse filme, que tem uma ótima produção, apesar de praticamente ter sido feita dentro do estúdio, né, é visível que eles utilizam muita tela, imagem que é colocada nos fundos, é um show também de imagens exóticas. Eu acabei sentindo falta do Drácula como vampiro, né? Ele aparece aqui em várias formas, né, até algumas inesperadas, mas o Drácula, quero dizer, como morcegão, que eu estava esperando, infelizmente não aparece. Mas temos aí, gente, mais um ótimo e diferente filme de vampiro para você assistir. Um gênero que pode-se dizer, gente, bem abandonado, né? Temos aqui um demônio milenar lá do Egito que, em forma de múmia, pouco a pouco vai querendo retornar, né, à sua vida num sistema, pode-se dizer, atual. O filme se passa mesmo nos anos 90. Né? Temos aqui de novo, né, uma ótima, gente, produção, uma condução dinâmica, muitos personagens, mas cada um deles, gente, sendo bem interessante, né? As mortes, gente, é visível, né, que o movimento da múmia passa num CGI que hoje você vê que é uma tosqueira, mas não deixa de estar repleto de mortes interessantes. E no final, infelizmente, reina o mal. Mas e daí, né, gente? O que tem de vez em quando o demônio se dá bem? Um Drink no Inferno, 1996. Temos aí o latino, gente, Robert Rodrigues, que de um jeito pode-se dizer um tanto cafona e direto, acaba fazendo um filme repleto de ação e explosivo, tendo a companhia aí do seu amigão, né, o diretor Quentin Tarantino, que aqui ao lado de George Clooney fazem uma dupla de assaltantes que, para fugir para o México, acabam sequestrando uma família. Família que também é um homem, um rapaz oriental e uma moça. E todos os personagens aqui se unem, gente, e tem uma ótima química. De momentos podem ser mais sérios e violentos, até, posso dizer, de uma situação muitas vezes até um tanto delirante, né? Vão cair num verdadeiro covil de motoqueiros, um bar, né, para motoqueiros e caminhoneiros, e quando eles menos esperam, explode uma violência desgraçada que é vampiro para tudo quanto é lado. Destaque aqui no momento, né, gente, seria a dança de uma mulher, né? Ela tá incrível e aparentando ali um corpaço, né, de primeiríssima linha. Cinema com pipoca, gente, com pegada. Destaque para mim, gente, é George Clooney, que faz aqui um bad boy de primeiríssima linha. E ó, vamos conhecer o meu livro, Zorgenwolder, A Redenção. Eu tenho um vídeo aqui no canal contando a história dele, há 3 canais aqui no YouTube fazendo a sua resenha, e nunca esquecendo que lá no site Clube de Autores eu tenho sequências e outros livros falando de ufologia, que é outro eterno mistério que eu curto mesmo. Frankenstein, de Mary Shelley, 1994. Dizem alguns que é a obra mais fiel ao livro dessa mulher que criou essa história aqui. Lá em cima eu falei de A Prometida, mas aqui você vai conhecer a história, pode-se dizer, mais da criatura Frankenstein mesmo. Temos de novo, um cientista rico, né, pertencente à família dos Frankensteins, e simplesmente ele decide que sim, mortos podem voltar a viver de novo. Sim, ele faz isso, porém logo se arrepende e acaba abandonando simplesmente a criatura Frankenstein, que vai retornando de novo para encontrar o seu pai e querer saber da onde ele veio, o que ele está fazendo nesse mundo. Afinal, não deve ser fácil, né, gente? Você se olhar no espelho e se ver como um cara adulto, tentando entender o que acontece ao seu redor. Robert De Niro aqui faz o Frankenstein, e fora um momento ou outro, gente, sinceramente, eu só tenho elogios. Ele faz o Frankenstein, posso dizer, mais agressivo, mas de um forte tom emocional. Blade, o Caçador de Vampiros. Indico esse aqui, gente, de 98, bem como o filme, se não me engano, de 2001. Que foi dirigido aí e que acaba sendo uma ótima sequência. A parte 3 é Por Conta e Risco.
Wesley Snipes, né, altamente carismático e competente. Aqui é um cara vestido de preto, andando num carro preto, jogando suas faquinhas, atirando e dando seus golpes aí de Kung Fu, tentando caçar covios de vampiros, um atrás do outro. Mas agora ele se vê com uma verdadeira organização que quer simplesmente acabar com o mundo. O filme, para mim, gente, ele é ótimo por um certo ponto, né? O ponto fraco, infelizmente, acaba sendo o vilão do filme, né? Que é feito por um rapaz ali que, para mim, não consegue mostrar, né, um pouco mais de volume, né? O Wesley Snipes simplesmente está um gigante em cena. Mas fora isso, não deixa de ser uma forma de história em quadrinho, já que Blade é um personagem de história em quadrinho, né, com uma adaptação bem forte e ágil aí para as telas. O Lobo, 1995. Quem diria? Jack Nicholson, o rei aí das caretas e do excesso de personalidade, aqui faz uma história de lobisomem bem diferente. Tendo a direção de Gary Bruckheimer, e geralmente os europeus, gente, eles são um pouco mais tranquilos na hora de fazer suas filmagens, simplesmente o ator Nicholson aqui é um cara comum, pode-se dizer, né, que há anos e anos faz o seu trabalho aí numa empresa que edita livros, mas que agora pode encarar um desemprego e ele mal conseguiu comprar um quarto, um apartamento de um quarto, tendo uma esposa que está simplesmente saindo justamente como um funcionário jovem da empresa dele. A vida dele estava uma verdadeira merreca e de repente ter sido mordido aí, né, por um lobo. Simplesmente, gente, um entreveiro de coisas acontecendo ao redor do Jack Nicholson, né, muito forte. O ator em si, gente, incrível, ele está bem ameno, ele está bem tranquilo. Em nenhum momento se vê ele numa postura agressiva, né? Ponto alto para mim do filme é no final ter um baita de um confronto, né, entre o lobo Jack Nicholson e o jovem, né, que estava disputando aí com a esposa dele. Não temos aqui, pode-se dizer, aquele lobisomem, gente, feito em CGI. Tudo é maquiagem no rosto e nas mãos. Também, para quem curte um pouco aquele lobisomem, né, dos anos 40 e 50, acaba tendo mais um ponto para esse filme aqui. A Múmia, 1999, mas já indico para você também ver a parte 2 da mesma que saiu ali em 2000, né? O Retorno da Múmia. Um elenco, gente, está ótimo. Temos aqui, né, um demônio feiticeiro do Antigo Egito que retorna. Temos uma estudante aqui de uma universidade que quer evoluir na sua carreira. Ela tem um irmão todo descolado, mas baita do mutreteiro, mas para mim tá excelente esse personagem ali, né? E o grande herói, né? O O'Connor, né? Mas temos aqui uma produção de Stephen Sommer, mostrando ótima fotografia, gente, dinâmica, incrível, elenco, gente, de qualidade. A história para valer mesmo, gente, ela ocorre no momento de uma grande força que acaba se encontrando ali, né? Temos uma maldição desgraçada da múmia, né, que agora simplesmente é trazida de volta à vida. Na realidade ele era Imhotep, né, um feiticeiro, pode-se dizer, do Antigo Egito. Elenco, produção, dinâmica. Stephen Sommer simplesmente traz um cinema com pipoca de alta qualidade para as telas. Não tem como dizer, gente, para você que curte filme de múmia e que traga, né, principalmente, né, esse ar cinema com pipoca dinâmico, esse filme aqui, olha, é nota 10. O Retorno da Múmia consegue ser, que é raramente, a parte 2, melhor ainda. Hugh Jackman, já aqui imortalizado, né, como os filmes aí, sendo o Wolverine, aqui faz um caçador de monstros, né, da Igreja Católica, bem diferenciado do Van Helsing lá dos anos 40 e 50. Ele é repleto de qualidades. Ele ganha a missão de ir num pequeno povoado que está tendo problemas complicadíssimos com um sujeito chamado Conde Drácula. Mesmo se passando, gente, em uma região, posso dizer para vocês, fria e tendo uma imagem, pode-se taxar também, né,
bem nebulosa, né? Até dá a impressão às vezes que o filme é feito em preto e branco, né? A dinâmica dele e os personagens também é de tirar o chapéu. Uma obra rara nas telas, né? Colocar simplesmente vampiros e lobisomens no mesmo filme e fazer um cinema com pipoca, a gente olha, de altíssima qualidade. Ponto fraco para mim apenas é o Frankenstein em si. A criatura Frankenstein aqui, gente, ela não precisava ter sido aquela coisa debochada e cretina que aparece ali. Senão, teria sido um filme melhor ainda. Stephen Sommers, né, que já havia feito o projeto Múmia 1 e 2, está também no comando aqui, mostrando, gente, como ele tem mão, né, para fazer cinema com pipoca, com dinâmica, envolvendo aí monstros, né, vampiro, lobisomem e aquele filme lá da Múmia. Mas infelizmente ele se envolveu em projetos, gente, ao estilo G.I. Joe, que para mim deu uma caída no ritmo dele. Mas aqui outro baita cinema com pipoca aqui para você se divertir, com o Hugh Jackman também dando um show à parte. Lobisomem, 2008. Benício del Toro, né, competente ator aí de Porto Rico, se une aqui a Anthony Hopkins. Os dois são pai e filho e se unem, cara, a uma interpretação simplesmente excelente. Temos aqui um ator de grande renome, né, que é obrigado a voltar para sua casa, pois afinal o seu irmão foi morto e encontrado de um jeito terrível. Aos poucos, gente, uma maldição de lobisomem que caiu sobre aquela família começa a tomar conta. O ambiente, gente, também se passa pelo ano ali de 1800 e alguma coisa, é numa região isolada, inclusive o próprio castelo que mora o pai aí, né, do personagem do Benício del Toro, feito pelo Anthony Hopkins, é um castelo cheio de poeira e teia de aranha, então um gosto de decadência incrível. Mesmo assim, gente, temos um ambiente, em geral, bem nebuloso. Temos uma ótima dinâmica dos personagens. Benício del Toro faz aqui um lobisomem, né, gente, muito semelhante aos lobisomens lá dos anos 50. Morte, gente, de alta qualidade, cenas de ação de primeira, uma transformação do lobisomem, olha, bem detalhada, e um final literalmente que explode o castelo. Você vê aqui um quebra-pau, inclusive, entre lobisomem pai e lobisomem filho. Planeta Terror, 2010. De novo, Robert Rodrigues retorna aí, né, ao padrão dos monstros. O seu amigo Tarantino faz uma ponta aqui também. Simplesmente ocorre algo, né, envolvendo aí um veneno do exército, né, e pessoas de uma pequena localidade começam a se tornar mortos-vivos que querem devorar pessoas. Personagens, gente, de tudo quanto é tipo você vê ali. Afinal, Robert Rodrigues gosta de fazer personagens, né, megalomaníacos como toscos. Temos uma ótima produção, um elenco de qualidade, uma dinâmica, inclusive, de primeiríssima, e quem diria, em meio a tanto morto-vivo e traição até entre os humanos, né, porque entra ali uma turminha militar, né, o qualificado ator Bruce Willis ainda estava atuando nessa fase, e temos, ainda bem, após tanta carnificina, né, e trairagem, um final feliz. Filmes indicados, né, de vampiros, lobisomens e múmias vai encerrando aqui. Obrigado por ter assistido, dê o joinha, inscreva-se, entre para a família e vamos seguir juntos.